a gente não tem como a gente falar, né, de proteção à criança e adolescente se a gente não lembrar da proteção integral. Então, o artigo 227 da Constituição, ele traz ali, né, diversos direitos que é dever tanto da família, da sociedade, do Estado, com prioridade que a gente proteja e garanta as nossas crianças e adolescentes. Então, ali a gente tem vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, convivência familiar e reforça, porque a proteção, né, da criança contra a violência, ela estaria já ali dentro da proteção à vida, a proteção à sua dignidade e também ali a proteção à sua saúde, né? Mas reforça que, além de tudo, a gente tem que lembrar de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Então, é um reforço que a gente tem que ter para lembrar que, de fato, não só garantir todos os direitos da criança ali, mas a gente garantir que ela não seja vítima de violência, ela não seja, né, negligenciada, sofra em virtude disso. E esse artigo ele é repetido, né, o 227 da Constituição, ele é praticamente replicado no ECA, no artigo 4º, e é importante a gente falar por que tem esse reforço, né? O artigo 227, acho que todo mundo sabe, mas sempre lembrando, ele traz ali o princípio da proteção integral, que é esse pacote de direitos que a gente tem que garantir para a criança e adolescente, e numa época em que a criança e adolescente não era considerado como sujeito de direitos, eles eram objetos de intervenção. E até por isso, né, na cultura ali, é objeto de intervenção da família, do Estado, e pela cultura, eles sendo ali objetos, né, eles não eram tratados como uma pessoa, um cidadão, né, que tem a sua dignidade a ser protegida, ao contrário, né, por isso que a questão, vamos educar a criança, vamos ali bater nela, por que as crianças eram institucionalizadas, essa cultura ali, né, porque a sociedade toda ela era adultocêntrica, espera-se, né, e ainda hoje a gente tem muitos resquícios disso, a gente espera que criança e adolescente se comporte como adulto, e não como pessoas em desenvolvimento. E aí, para eles terem, né, a dignidade garantida, a gente tem que, de fato, garantir que eles sejam sujeitos de direitos. Uma característica, né, para a gente poder garantir a proteção integral, a gente viu que são vários direitos que a gente tem ali, né, para a gente poder garantir a proteção integral, é imprescindível que a gente tenha uma atuação, né, de toda a rede de proteção, que são todos aqueles que garantam esses direitos, que prestam serviços, que tenham ali como atuação primordial a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, isso está no artigo 86 e 88, né, do ECA, é o sistema de garantia de direitos, a nossa famosa rede de proteção. E essa característica, é por isso que é importante, né, quando a gente vai trabalhar com política pública é a forma do Estado garantir todos aqueles direitos, né, para qualquer pessoa, e especialmente para crianças e adolescentes, a forma de a gente garantir na área da infância e juventude são políticas públicas intersetoriais, que a gente não consegue, né, até por conta da incompletude institucional, a gente não consegue uma instituição, por exemplo, o Ministério Público sozinho não consegue garantir o direito da criança e adolescente. A área da saúde sozinha não consegue garantir. A educação sozinha não consegue garantir. Por isso que a gente tem que estar todo mundo junto, né? Então tem que ser uma atuação articulada, coordenada, colaborativa e intersetorial. Cada setor de maneira conjunta, não separada, não só encaminhando, como a gente sempre vê, né? Não, mas eu encaminhei. Encaminhamento não é atuação intersetorial, né? Atuação intersetorial é planejamento conjunto, tem que ter o efetivo envolvimento na busca ali da proteção integral. Não adianta eu garantir que a criança esteja sendo alimentada se ela não estiver tendo garantido o seu direito à convivência familiar e não tiver garantido o direito à educação. Então, tudo está dentro desse bolo, né? E todos, até pelo artigo 227, somos corresponsáveis na garantia desses direitos. Então, por isso que a gente reforça e, de maneira prioritária, a gente reforça essa atuação e a gente tem que aprender a lidar junto. É difícil, a gente, né, é muito mais gostoso trabalhar na minha sala sozinha, eu lá fazendo as minhas coisas, do que eu ter que ficar participando muitas vezes de reunião, tendo que lidar, né? Então, eu sempre falo assim, a gente tem que deixar o nosso ego de lado, lembrar do porquê a gente está ali, né? Não importa se eu quebrei o pau, todo mundo aqui é ser humano, fica irritado com os outros, né? Mas eu não posso também precisar estar ali, né, humilhando os outros muitas vezes, ou querendo sempre ter razão, ou querendo, né? E isso eu falo como Ministério Público. Eu sei muitas vezes quando a gente vai nos locais achando que a gente, né, a gente faz parte do sistema de garantia, o MP. O MP não é o chefe ali, não é o líder, não. A gente é como todos ali, de maneira horizontal, a gente participar. Então, por isso que é importante a gente lembrar, né, disso tudo, mas como que na prática a gente vai poder lidar com isso?
daqui a pouco a gente vai voltar e falar mais sobre isso. Eu quero entrar agora sobre a questão da violência. Eu adiantei até um pouco para vocês, né? Conforme os dados, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a edição de 2022, a de 2023 ainda não saiu, são referentes aos dados de 2021. Né? Então, quando você vai pegar ali os dados do que a gente tem, isso é com base nas boletins de ocorrência, nas ocorrências policiais, né, as notificações policiais. Então, quando você olha lá os dados, a gente vê abandono de incapaz, a gente teve ali quase 8.000 ocorrências. Né? Maus tratos, a gente tem ali que, né, seria aquela agressão contra a criança, né? A gente já teve mais, a gente teve quase 20.000. Lesão corporal em situação de violência doméstica, né, no ambiente familiar, pouco mais de 18.000. Aí já o estupro, já tivemos 45.000. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente também está estudando, né, enfrentamento à violência, a gente tem que saber que tipos de violência que a gente está lidando. De fato, a gente tem muita violência ainda acontecendo no ambiente, acontecendo em casa, né, no modo de maus tratos, o próprio abandono, mas ainda no Brasil a principal violência contra a criança e adolescente é a violência sexual, é o estupro. E quando a gente vai aprofundar nesses dados mais específicos do estupro, a gente vê que ele vai atingir principalmente meninas até 13 anos, né, e que 80% dos casos, quase 80% dos casos, estão no ambiente doméstico, porque são pessoas conhecidas, amigos ou familiares. E por isso que a importância da rede se torna ainda maior. Porque quando eu tenho uma situação que primordialmente acontece dentro de casa, né, os espaços que essa criança vai frequentar fora são poucos. Então, ali que é nesses momentos que a gente tem ali a chance de poder salvar ela, protegê-la de tudo que está acontecendo com ela. Então, por isso que a gente reforça muito a importância da educação, que está ali num contato diário com a criança, a saúde. Quando a criança... eu participei já de encontros com médicos, né, eles conseguem ali, a área da saúde, consegue constatar se a mãe chega lá relatando a criança caiu e bateu a cabeça ali da cama. Ela consegue verificar pelos dados, né, pelos exames, que não é verdade aquela história, de que, na verdade, a agressão é de outra forma. Então, por isso que a gente não pode, né, fechar os olhos para isso, porque, senão, as nossas crianças vão continuar sendo violentadas dentro de casa. E, se a gente não conseguiu prevenir que essa criança estivesse sofrendo o que ela está sofrendo, né, que a gente não conseguiu evitar, a partir do momento que a gente pode, né, mudar essa situação, a gente está contribuindo, e não fazemos nada, a gente contribui pela perpetuação dessa violência. Então, vira problema nosso, sim. E a gente passa a praticar também violência institucional contra aquela criança, dependendo da maneira que a gente lida com essa violência que a gente deveria enfrentar. Bom, no âmbito da nossa legislação, né, a gente tem uma base normativa que cada vez está aumentando mais, né? A gente já tinha a própria Constituição, como eu falei, o ECA trazia sobre isso, e em 2017 entrou em vigor a Lei 13.431, que para a gente é uma lei bastante importante. Eu sei que, né, tiveram diversas situações na nossa implementação, talvez ela não teve a discussão social, discussão com as classes das profissões diferentes, mas, de fato, é uma legislação bastante interessante que a gente precisa implementá-la efetivamente. Né? Tivemos o decreto 9.603, que ele regulamenta, né, a legislação, ele ainda está em vigor, e, recentemente, ano passado, a Lei 14.344, que é a Lei Henri Borel, que trata sobre a violência contra a criança e a violência doméstica, especificamente. Né? Então, essas legislações elas vão regulamentar a política no âmbito federal. Ali a gente tem previsão, está tudo assim, maravilhoso, previsto na lei. Agora, para a gente poder conseguir que ela funcione no âmbito de cada comarca, de cada município, cada estado, eu preciso que esses entes federativos implementem a lei. Eu preciso que eles regulamentem localmente a lei. Não basta eu chegar ali, né, com a lei, basta não, é importante, mas para eu conseguir ter uma atuação intersetorial efetiva, cada um sabendo qual é o seu papel, eu preciso que aqui o município de Vitória regulamente a forma que essa lei vai ser implementada. Ou seja, faça um programa local em relação a isso. Tem uma política local. Que senão fica todo mundo batendo cabeça, cada um acha que sabe o que tem que fazer, no que tem que fazer, lembrando que todos já estão assoberbados de coisas, de atribuições. Então, por isso que é importante a gente ter definido o papel de cada um, para que, de fato, ali você possa deixar de fazer outras coisas que já estão no seu script de trabalho e passem a fazer outras, e principalmente de maneira intersetorial. Então, toda essa legislação ela vai criar
criar o sistema de garantia de direitos, né, da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, para garantir a sua proteção integral. Tem o objetivo de evitar a revitimização, como, né, a doutora Valéria falou aqui, a criança, né, quantas vezes ela é ouvida, a revitimização não é só na oitiva, é na forma que ela é tratada. Então, você, a forma que você vai, aborda, ou não fala com ela, a criança às vezes fica ali parada, todo mundo discutindo a vida dela, ninguém explicando o que está acontecendo com ela. Em muitos casos, né, essa criança, a informação vem à tona porque ela trouxe o relato, ali um relato espontâneo, e dependendo de como a gente reage em relação a isso, ela vai se sentir extremamente culpada, porque olha só, ainda estou sendo punida. Ela acha que ela que está sendo punida, principalmente quando tem afastamento do convívio, então todo esse contexto, então, por isso, do convívio familiar. Então, por isso que é importante a forma que a gente vai tratar e lidar com a criança, né? A busca, né, todo esse sistema tem que ter um atendimento humanizado, acolhedor, a gente pensar como que nós gostaríamos de ser tratados nessa situação, assim, ou como eu gostaria que nossos filhos, que os nossos sobrinhos, nossos, né, amigos fossem tratados nessa situação, porque acaba que a gente esquece. Se fosse com meu sobrinho, eu tenho certeza que eu não ia falar, talvez, da forma que eu estou falando com aquela criança. Então, por isso que é importante, ainda mais quando a gente está lidando com públicos diferentes do que a gente está acostumado no nosso convívio social. A gente está lidando com a maior vulnerabilidade que existe, que é aquele que é vítima de violência. E se eles estão em situações sociais ainda mais vulneráveis, a gente tem que ter um atendimento melhor ainda, né? Porque a gente já tem outros direitos sendo violados e a gente ainda vai contribuir para que a dignidade sexual, a dignidade física daquela criança continue sendo violada. Então, é imprescindível a gente trabalhar para isso. E as legislações também trazem ali, né, parâmetros para a gente contribuir na identificação dos sinais da violência, garantir o diálogo intersetorial, o acolhimento da vítima, como eu falei, o atendimento prioritário nos serviços, criança e adolescente vítima de violência, tomar chá de cadeira em delegacia, chá de cadeira em hospital. Não pode, a gente tem que trabalhar para que eles sejam mais rápidos, não precisem estar naquele ambiente já, né, totalmente constrangidos de tudo, né, que já foram violados na vida deles. E também, né, tem ali a atribuição de responsabilização do autor. Eu coloquei o também porque, muitas vezes, quando a gente pensa em enfrentamento à violência, a gente só pensa ali na responsabilização do autor, né, do agressor, que ele tem que ser preso, que, né, isso de fato é importante, mas aqui a lei ela traz um reforço da importância da proteção, né, da gente pensar em como garantir que, além, né, da responsabilização do agressor, garantir que né, que essa violência cesse, que essa criança tenha ali seus direitos restaurados, de alguma forma a gente consiga, né, mudar a vida dela daqui para frente. Se até agora eu não conseguir evitar que aquilo aconteceu, o que nós iremos fazer daqui para frente, né? E até a própria Lei Henri Borel traz ali os objetivos da política. Esses objetivos já estavam no Decreto 9.603 e agora a Lei Henri Borel ela reforça no artigo 5º, né? Então, ali traz, assim, dentre as diversas finalidades, mapear as ocorrências e formas de violência, né? Então, por isso que eu trouxe aqueles dados, e eu acho que é importante vocês terem os dados locais de vocês, irem atrás para descobrir, porque pode ser que esse retrato nacional, né, como eu falei, de o estupro ser a maior forma de violência contra a criança e adolescente, pode ser que aqui, né, em Vitória, em Guarapari, em cada local aqui seja diferente. Então, por isso que é importante vocês terem os dados para poder trabalhar, né? E, às vezes, pode ser que algum outro tipo de violência se destoe, e aí a gente vai precisar pensar estratégicas para garantir isso, né, e evitar isso que ocorra. Fala de prevenir os atos de violência, fazer cessar a violência quando ela estiver ocorrendo, né? Prevenir a reiteração da violência que já ocorreu, como eu falei, né, se a gente não pôde evitar até quando a gente soube do que aconteceu, a partir de agora a gente tem ali a missão de proteger essa criança para que ela não sofra novamente, né? Promover atendimento para minimizar as sequelas da violência sofrida. Então, isso aqui tem desdobramentos em diversas áreas. Na área da saúde, né, as consequências que podem ter. Na área da educação, criança que é vítima de trauma, que é vítima de violência, vai ter dificuldade de aprendizagem, né, pode ter, né, não vai ter, mas pode ter dificuldade de aprendizagem, alguma dificuldade comportamental, e muitas vezes a escola não colabora com isso. Ao contrário, né, ela fala, não tem como dar jeito com essa criança, ao invés de tentar estudar como garantir a aprendizagem dela, mesmo depois de tudo que ela já sofreu. Então, isso é importante, os pedagogos, a gente tem que ter, né, se preparar para poder lidar com isso e fazer com que eles garantam todo, né, independente do que aconteceu com eles, né? E, por fim, promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente. Então, ali, você vê que nesse artigo 5º não tem nem a responsabilização do agressor, né? São diversas outras coisas e reforçam em 2 artigos a prevenção.
prevenir, prevenção. Então, ali é o principal, né? Se a gente for pensar ali, o que a gente tem que conseguir é prevenir, antes de ocorrer, se ocorrer, que não ocorra mais para quem já foi vítima. Então, lembrando, e aqui que a rede, né, traz um papel principal, porque não adianta a gente ficar, muitas vezes, querendo só, né, apagar incêndio. De fato, a gente precisa, como eu falei, a criança que está sendo vítima agora. Mas o que eu vou fazer com todas as outras crianças que, historicamente, já são vítimas de violência no Brasil? A gente já tem esses dados. Ano após ano, os dados só pioram, só reforçam. No período de pandemia, a gente viu a importância da escola, porque os dados diminuíram bastante. Né? Diminuiu por quê? Porque, de fato, nesses ambientes de convívio social que vem à tona essas violências que ocorrem prioritariamente no âmbito doméstico. Então, o que a gente está fazendo? Agora nós criamos aqui o sistema. Então, a gente tem que lembrar, a gente tem que criar o sistema para o enfrentamento, mas e o sistema preventivo? Então, é imprescindível, todas as áreas conjuntamente, temos planos, projetos, políticas nas escolas, com a sociedade. Isso é sensibilização, é contribuir com as famílias, que elas entendam, porque não adianta um pai e uma mãe que foram crianças e filhos que sofriam violência, eles vão ser pais e mães que vão praticar violência contra seus filhos. Isso é uma alteração cultural que a gente precisa estudar e planejar e verificar qual que é a circunstância de cada localidade. As vertentes de atuação, como eu falei, né, a gente tem 3 prioritariamente. Né, uma é a protetiva individual, a gente vai garantir os direitos e as medidas, né, ali para proteger aquela criança específica que a gente tem notícia que foi vítima de violência. A gente vai trabalhar para minimizar as sequelas em relação àquela criança. Tem a outra vertente, que é a repressiva, que é a criminal ou infracional, que aí vai ser para a responsabilização do autor, pensando ali, né, se for cumprimento de pena em relação ao adulto, se for adolescente, medida socioeducativa. Tem a protetiva coletiva, que aí são essas ações gerais para a gente poder prevenir, e envolve ali tanto a capacitação e formação dos profissionais, a conscientização, contribuir para identificar os sinais, né, porque muitas vezes tem sinais que são gradativos, né? O agressor, principalmente o agressor no âmbito doméstico, né? Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que o agressor ele chega ali com a capa preta, aquele monstro, aquela pessoa horrorosa ali, né? Que vai ser algo extremamente traumático para a criança, mas não. O agressor, né? Pouco a pouco, ele vai se aproximando, ele vai, né, garantindo ali. Ele é uma pessoa extremamente agradável, ele é amigo daquela criança, ele dá atenção para aquela criança. Tanto que a criança ela não percebe que ela está sendo vítima de violência. E aí que complica, porque ela gosta dele. A gente tem vários casos que a criança não percebeu que ela foi vítima de violência e ela passa a se sentir culpada porque ela sente prazer também. Então, assim, eu até participei de um encontro em Goiás, que foi interessante, a palestrante, ela trouxe muito isso. Né, que esse contexto não é algo fácil de se identificar ali, a própria criança identificar. Eu li um livro, não vou falar qual é, mas que dentro do livro assim, a gente percebe que a vítima, a autora ela foi vítima de estupro quando ela tinha 11 anos, que ela só foi perceber que ela tinha sido vítima de estupro quando ela era adulta. Porque está ali, envolvida, ali, dá atenção. Imagine, ainda mais em família, que ninguém dá bola para a criança, se tem aquele tio lá que chega, dá atenção, dá bala, dá aquela coisa assim, todo carinhoso, e é como forma de brincadeira que ele faz ali. Então, a criança não percebe, da ingenuidade dela, a inocência dela, não percebe. E é aí que a nossa atuação preventiva. Né, essas pequenas coisinhas, trocar ideia com as crianças, né, esse trabalho de conversar com elas, a gente poder, na escola, falar sobre o assunto, não ser um tabu, né? A gente ter aula sobre, né, sexualidade nas escolas de acordo com a faixa etária, sem estimular a sexualização precoce, mas para as crianças entenderem que alguns tipos de brincadeira você não se faz. Aquilo não é brincadeira. E, enfim, e aí todo esse trabalho que a gente tem que trabalhar, né, para poder contribuir, e a própria organização da política no âmbito local está dentro desse, né, âmbito protetivo. Né? É uma política pública intersetorial, como falei. Então, quando a gente vai estudar políticas intersetoriais, a gente vê que é uma estratégia para a solução de problemas complexos, ali, porque possibilita, né, uma abordagem integral e integrada. E aqui, um problema complexo é a violência contra a criança e adolescente. E também, né, os estudos mostram que a gente tem dificuldades dessa atuação. A gente sabe, todos aqui, né, que atuamos na rede, sabemos dessa dificuldade, mas os estudos só comprovam isso porque não há uma tendência natural da gente colaborar. Né? Ainda
a cultura predominante é da atuação setorial, que é muito mais confortável, muito mais fácil, né? Só que não é a que vai resolver problemas complexos na sociedade, como é a violência. Então, por isso que a gente tem que mudar esse quadro. O artigo 14 da Lei 13.431, ele reforça bastante, né, essa importância da atuação intersetorial, então fala que as ações têm que ser articuladas, coordenadas, efetivas, para tanto o acolhimento quanto o atendimento integral, né, e a nossa atuação tem que pensar em toda, né, proteção de todas as necessidades daquela vítima. Então, se ela tem consequências na saúde, a gente vai ter que atuar na saúde. Consequências na educação, vamos atuar na educação. Na convivência familiar, vamos atuar na convivência familiar. Então, todo mundo tem que, né, atuar e precisamos ter uma formação, uma capacitação interdisciplinar para poder lidar com isso, né? Também o compartilhamento de informações, eu vou falar sobre isso, mas é imprescindível para poder funcionar. Eu preciso saber o que o outro está fazendo, né, para que, de fato, eu poder atuar, senão todo mundo fica batendo cabeça, faz a mesma coisa várias vezes, né, e até dentro disso que vem ali a questão da oitiva da criança por diversas vezes, desnecessariamente. Né. A gente precisa de planejamento coordenado, a gente precisa saber o que cada um, né, vai fazer, o que a gente precisa fazer, isso de maneira conjunta, né, celeridade no atendimento, intervenção mínima. Esse é um artigo que está no ECA, é um artigo muito importante, que é a gente atuar exclusivamente aquele que tem autoridade e é indispensável para aquela situação. Às vezes acaba que, quando é para um atendimento que deveria ser imediato, espontâneo, de maneira rápida para a rede, precisa chegar no Ministério Público, precisa chegar no Judiciário, e aí a criança ser atendida. Não. Se está dentro das atribuições do serviço, aquele atendimento tem que ser feito espontaneamente, sem precisar de uma determinação judicial. Senão, a gente não garante não só a intervenção mínima, como também a intervenção precoce. Tem que ser rápido, assim que acontece a situação, toda a rede já atuar para a gente poder, né, evitar e não chegar em situações mais graves, que vai ter, né, gerar consequências muito mais graves. O próprio... Agora, entrando no decreto, né, sobre a intersetorialidade, ele traz, no artigo 9º, 3 institutos principais, né, que eu entendo como imprescindível para a gente garantir a intersetorialidade, né, isso em diversas políticas. Até à tarde vamos falar do meio aberto, né, a Dani traz uma fala bastante em relação a isso, né, e na lei, na nossa base normativas do enfrentamento à violência, a gente também tem previsto isso de maneira expressa. Tá? Então, isso era para ter, para vocês terem ideia, em 2018, no prazo de 180 dias, que era para ter cumprido isso. E a gente sabe que não é verdade. Ou se, né, quem já está cumprindo, não está também nem sempre da maneira correta e que não vai funcionar também. Então, a gente precisa ter, primeira coisa, comitê de gestão colegiada, né, que ele vai estar ali criado no âmbito dos conselhos de direitos, mas não é composto só por integrantes, é por toda ali responsáveis de cada área ali da proteção da criança e do adolescente, das pastas, das secretarias, a gente tem responsáveis fazendo parte do comitê de gestão colegiada. E aqui eu quero lembrar que a educação também precisa participar. Eu vejo vários comitês que não têm educação, precisa, e é um papel importantíssimo no enfrentamento, né, que a educação tem. A resolução 235 desse ano do CONANDA trata especificamente sobre isso. Então, para vocês verem, nós estamos em 2023, né? Estava desde 2017, agora que foi regulamentado no âmbito do CONANDA, e é importante, né, aqui que vai ter toda a articulação, a gente vai iniciar, né? Porque não adianta eu copiar, porque todo mundo fala, é importante ter fluxo, é importante ter fluxo. Sim, é importante ter fluxo, mas eu preciso de ter um fluxo que seja fruto do comitê de gestão colegiado local. Não adianta eu pegar o fluxo copiado do vizinho, não vai funcionar, por diversos motivos, mas dentre eles isso aqui a gente precisa analisar quais são os serviços específicos que vocês têm. Porque muitos casos, a gente não consegue implementar porque a gente não tem apoio, não são criados, não é criado o centro integrado, não é criado aquilo outro, né? Mas, não, a gente começa organizando as próprias políticas que a gente tem. E, a partir do diagnóstico, dos dados, a gente começa a ver que equipamentos novos a gente talvez precisaria criar. Então, a lei já era para ter entrado, porque dentro de cada... né, rede, cada setor, a gente já tem a atribuição de enfrentar a violência, de tratar a situação de risco, na saúde, em todas as áreas. Mas atuar de maneira articulada é só uma questão de organização. E a partir daí eu vejo o que mais a gente precisa. Não adianta eu esperar estar aqui numa Suíça, que tem ali tudo perfeito, maravilhoso, para a partir de então enfrentar a violência. Não, a violência já está correndo há muito tempo.
Então, o primeiro ponto é criar o comitê de gestão colegiada, né? Ele que vai fazer todo o planejamento, vai analisar, vai fazer o levantamento, um diagnóstico, né, como eu já falei, e aí, a partir daí que a gente vai definir os fluxos de atendimento, né? Então, aí um outro ponto é a definição do fluxo de atendimento, que vai articular todo mundo para evitar, né, superposição de tarefas, priorizar a cooperação, né, saber ali, descrever numa situação o que faz, se vem da escola, para onde caminha, se vem da saúde, para onde encaminha. Tudo isso tem que estar ali previsto. E é importante, né, eu sempre falo isso também, quem está ali no comitê de gestão colegiada é o alto escalão. E aí, esse alto escalão, muitas vezes, nunca entrou numa UBS. Então, como que o secretário da saúde vai poder... Então, por isso que é importante cada área que está ali, né, no comitê de gestão colegiada esteja atento, esteja junto com a sua, né, todos os seus profissionais da sua área. Né? A gente fala, faz formulário, hoje a gente tem Google Forms, faz reuniões e dentro ali estabeleça o que vocês entendem que seja relevante e isso seja levado para o comitê de gestão, porque eu também já vi muito, né, por mais que o comitê de gestão seja ali, seja um fluxo criado, ele é totalmente inexequível porque não lida com a realidade, né? A pessoa não sabe como que é ali o ambiente, o dia a dia, né? Em todas as áreas assim. Então, por isso que é importantíssimo, né? Quem for o representante ali de cada área no comitê de gestão esteja articulado, esteja conversando com os demais profissionais da sua área. E tem até, só lembrando, é importante, né, o compartilhamento das informações. Dentro do fluxo, a gente precisa prever como vão ser compartilhadas as informações, lembrando, claro, do sigilo, né, só vai poder saber atuar naquilo quem, de fato, tiver, né, atribuição de atuar naquele caso. Né, e, por fim, a criação de grupos intersetoriais locais para discussão e acompanhamento dos casos específicos. E aí, então, esses grupos, diferente do comitê de gestão colegiado, o comitê de gestão colegiado ele não discute caso, o comitê de gestão discute a política. Né? Já os grupos setoriais locais são os que vão discutir casos mais complexos, que muitas situações a gente tem que sentar junto e conversar. Pode ser online, pode ser ali, mas precisa discutir. E aí vão ser aqueles que já têm atribuição de atuação direta, né, em relação à implementação da política. Só reforçando, eu já falei, né, dentre as dificuldades da intersetorialidade, né, são vários. A gente tem ali por que a intersetorialidade não funciona? Que é falta de clareza, protocolo, falta da regulamentação na atuação de cada um dos setores. Então, sentar e ter isso definido é imprescindível para funcionar. Como eu falei, eu tenho ali, vou dar o exemplo da escola também, tenho ali a lista de coisas, as aulas que o professor tem que atuar. Eu não vou querer que ele pare o que ele está fazendo para participar de uma reunião, para discutir a rede, se isso não estiver definido para ele fazer. O pessoal, né, isso não estou falando do professor especificamente, mas o gestor, o coordenador daquela escola, ele não participa das reuniões, tal, mas eu preciso definir aquilo, senão ele não vai ter tempo. Né? E todo mundo já tem várias atribuições regulamentadas. Né? Mesma coisa, quem atuou em outras áreas também ali que não consegue, não tem como. E se acontece, muitas vezes, é da própria vontade da pessoa. E aí se muda o gestor, se muda aquele coordenador, a gente já não consegue mais articular, conversar, porque ele não participava dessa cultura antes. Então, por isso que eu preciso ter isso regulamentado. Né? Falta de estrutura física e de pessoal para cumprir. Então, a partir dali, eu vou conseguir exigir do orçamento, que a gente tenha a previsão orçamentária para poder garantir o que é necessário para essa atuação intersetorial. O envolvimento dos setores na elaboração dos fluxos é importante, por isso que o copia e cola do vizinho não funciona. Né? Muitas vezes até pode funcionar, mas é mais raro. A gente precisa ter o envolvimento real, a construção, né, daqueles que estão atuando ali. E a falta de formação e capacitação dos profissionais para atuar de maneira intersetorial. Na faculdade aqui, eu acho que eu tenho certeza que ninguém teve a matéria de atuação intersetorial. Né, diálogo, discussão. Ninguém teve esse assunto. A gente precisa urgente trazer para as nossas faculdades, né, essa multidisciplinaridade. Em outros países a gente vê bastante isso. Né? Às vezes tem, o pessoal de direito vai lá né, falar alguma coisa na aula de psicologia ou de medicina, mas não é uma integração efetiva. Ali é só passando ali rapidamente para dar matéria, mas não é algo articulado. Então, isso é importante desde as faculdades, mas para quem já está formado, a gente ter esses cursos com a rede, né, como um momento como esse, mas ter mais oportunidades para que, de fato, a gente, né, possa entender a intersetorialidade. E pesquisas, né, sobre políticas públicas intersetoriais, né, trazem diversos aspectos, e tem ali
chama Renata Bichir, né, essa pesquisadora, ela traz ali sobre a importância da atuação estatal, né, para garantir intersetorialidade, e ali ela traz diversas situações, né, que de fato vão influenciar, e, por coincidência ou não, né, na verdade, tudo isso que ela prevê lá, que eu reforcei no final, já está previsto nas diretrizes gerais para a política pública de enfrentamento à violência. Então, só assim, a receita do bolo a gente já tem. Falta a gente implementar, né, e trazer essa receita para a nossa realidade local. Então, agora já vou entrar mais especificamente, né, em como a gente garantir a implementação, né? E eu sempre falo, é meio que um checklist para verificar, né, se tem, né, a gente até identificar onde que está o nosso problema, até onde a gente avançou. Tenho a comissão já formada de gestão colegiada, mas não tem os fluxos, ou tem os fluxos e os fluxos não foram elaborados conjuntamente, ou já tem os fluxos elaborados, mas não estamos implementando. Então, é meio que um checklist, né, para a gente como institucionar localmente a política de enfrentamento à violência, que o que a gente, repetindo, a gente tem essa previsão nas leis federais, eu preciso internalizar. Então, por isso que é importante a gente, né, ali trabalhar para que haja a identificação do problema, eu preciso entender a realidade daqui, né, levantar quais são as causas, as circunstâncias, como funciona a violência contra a criança e adolescente aqui na nossa realidade e incluir na agenda pública do gestor, porque a agenda pública são a ordem de prioridades que o gestor público tem, né, do que ele vai querer cumprir e o que não vai querer cumprir. E quando a gente fala de direitos, né, que envolvam o mínimo existencial, como é a dignidade física, a dignidade mental da criança e do adolescente, isso não pode, né, passar pela discricionariedade do gestor. Então, no caso, o gestor não pode falar para vocês, a gente não vou priorizar agora o enfrentamento à violência, eu tenho que priorizar outras coisas. Não. Porque isso envolve a dignidade humana da criança e do adolescente. Então, isso não tem opção. Isso tem que estar na agenda pública. A gente tem que exigir isso e contribuir para que, de fato, né, saia, não só esteja na agenda, mas saia do papel. Né? A gente tem que ter o planejamento, né, toda a tomada de decisões ali, até para a previsão orçamentária, formalizar o programa por meio de lei, ou de decreto, resolução do Conselho Municipal de Direitos, resoluções intersecretariais, o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência, eu preciso, de alguma forma, formalizar. E quanto maior o nível hierárquico ali da norma que a gente vai ter, né, quanto melhor a gente ter uma lei implementando esse programa, mais força eu vou ter para o seu cumprimento. Então, por isso que é importante a gente buscar isso, não ser só isso virar não uma gestão, né, uma política de um governo específico, mas isso virar uma política de Estado, que vai durar tempo, que muitas vezes os gestores querem resultado rápido, a gente sabe disso. Querem política que seja rápida, faço coisa que finge que estou resolvendo, né, crio lá uma hora alarde, faço um marketing, criei aqui uma campanha maravilhosa, tal, né, mas isso vai a longo prazo, de fato, garantir o direito dessa criança ou adolescente? Não. Então, por isso que é importante isso, a gente pensar estruturalmente. Isso, e tudo que vai devagar não vai mostrando o resultado logo de início. Isso a gente vê um resultado mais longo prazo, mas é imprescindível, senão a gente vai continuar batendo cabeça. Eu preciso ter no papel esse programa, eu preciso ter lá. E buscar cada vez mais que seja por lei, resoluções, a gente faz, né, o Conselho Municipal de Direitos tem um papel importante ali, porque ele regulamenta a política e a partir dela que o poder público vai poder ali formalizar de outra forma, né? Então, por isso que é importante a gente buscar e estar atento a isso, né? A previsão no planejamento orçamentário, né? A Dani fala bastante sobre esse assunto também, a gente precisa, a partir dali, da formalização da política, eu preciso ter verba para poder executá-la, né? E outras coisinhas que a gente já falou, a criação do comitê intersetorial, a elaboração dos fluxos. Então, para vocês verem, muitas vezes a gente só fala de fluxo, mas tudo antes que a gente precisa ter do fluxo para que ele possa funcionar. Senão vai virar um fluxo só entre nós aqui, os amiguinhos, tal, que a gente está preocupado com isso. E aí, quando mudar os profissionais, ou chegar outras pessoas, ou enfim, a gente não ter tempo para cumprir aquele fluxo que a gente bolou, porque a gente tinha outras atribuições. Então, por isso que não é um fluxo sozinho que funciona, é todo esse, né, pré-fluxo. A formação contínua dos profissionais, isso, né, é imprescindível, como a gente já falou. Viabilizar a estrutura material, né, não dá para também, né, exigir que alguém faça milagre. Não, com boa vontade, criatividade. Gente, eu não aguento ouvir a palavra criatividade. A gente tem que ter criatividade, com criatividade a gente consegue. Gente, não dá para a gente se sacrificar. É importante, a gente tem que ter jogo de cintura, não dá para só fazer aquilo ali, mas é política pública. Eu preciso de condições materiais de fazer aquilo.
né? Não sou aqui... A gente entra muito no assistencialismo. Eu consegui doação daquela pessoa ali para as cadeirinhas da nossa sala lá. É maravilhoso aquilo, mas, gente, não é isso. O Estado tem que garantir a cadeira apropriada. Não vou ficar com os negócios tudo rasgado, criança... Entendeu? Então, assim, é isso que é importante. A gente tem que ter esse planejamento. É maravilhoso quando a sociedade ajuda, e a sociedade tem que ajudar. Mas o Estado não pode depender de ajuda da sociedade para implementar política que é imprescindível, como é o enfrentamento à violência. A criação, aqui outros aspectos também, a criação de instrumentos para a intersetorialidade, então ali o canal de comunicação, ter um relatório, sistema de dados, reuniões periódicas, tudo isso são formas da gente, ali na prática, no dia a dia, garantir intersetorialidade. Né? E, por fim, a supervisão e fiscalização da política. Eu preciso ter um supervisor, eu preciso ter alguém acompanhando para verificar se, de fato, estão ocorrendo. Né? O MP tem um papel importante na fiscalização, o Conselho de Direitos, o Conselho Tutelar tem um papel importante ali, mas dentro das pastas respectivas eu preciso ter, né, os seus supervisores que, junto ao comitê de gestão colegiada, vai fazer a reavaliação contínua e verificar, ali, naquela UBS ali, o pessoal não está articulando bem, naquela delegacia, lembrando, o sistema de segurança pública também tem que fazer parte do comitê de gestão, a gente precisa da atuação da polícia, a gente precisa tanto da polícia civil quanto da polícia militar. Então, todo mundo ali, né, é imprescindível ter essa supervisão, porque senão a gente também, né, a gente está lidando com o serviço público, a gente tem que verificar se de fato está sendo cumprido, né, a gente está desempenhando as atribuições pelas quais a gente está sendo pago, né, pelo Estado e pela sociedade. Agora vamos entrar mais no fluxo especificamente. Então, tudo isso para falar do fluxo agora. O fluxo, no artigo 9º, ele traz ali diversos, né, exemplos de situações, do artigo 9º do decreto, né, 9.603. Ele traz ali diversas situações que a gente precisa pensar, né, em relação o que a gente precisa ter no mínimo. Né? Porque quando fala assim, me passa um fluxo, né, pega o modelo, como eu falei, não é o mais eficaz. Só que a gente precisa, tem coisas imprescindíveis que eu preciso ter no fluxo, né, que, de fato, né, são necessários para o atendimento. Então, ali tem, né, o acolhimento da criança e adolescente, a escuta especializada, a gente vai falar mais, né, da escuta nas outras palestras, né? O atendimento na rede da saúde, da assistência social, comunicação com o conselho tutelar, comunicação à autoridade policial, comunicação ao MP, depoimento especial perante a autoridade policial judiciária, né? E aplicação de medida de proteção pelo conselho tutelar, caso seja necessário. Então, isso tudo está no decreto. E eu fiz mais esquematizado, separado, o que é o mínimo que a gente precisa saber. Né? Eu vou falar, são cinco itens, que é o mínimo que eu preciso ter, que, né, no guia do MP de São Paulo, a gente chama de pontos de atenção principais. Tá? Primeira coisa é a porta de entrada das demandas. Então, todo mundo aqui, né, nós vamos falar sobre a questão agora, depois da comunicação da violência, o dever de comunicação, mas todo mundo está apto, né, principalmente quem atua na rede, de receber uma revelação espontânea ou identificar sinais de violência. E aí, o que eu faço quando eu tenho isso? Então, por isso que eu preciso ter definido um local que vai ser a porta de entrada das demandas para, né, quando acontecer a situação, haver esse encaminhamento e aí, a partir de então, deflagrar toda a atuação para a proteção daquela criança. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é comunicação das autoridades. Como, né, eu falei, ali tem comunicação para o conselho, comunicação para o MP, para a polícia. Por que é importante também essa questão da comunicação das autoridades? Porque é a partir dali que a gente vai deflagrar tanto a proteção da criança também, como a responsabilização criminal. E isso tem que estar dentro do próprio fluxo. Tem que estar definido e articulado com o próprio delegado, porque não tem cabimento também ver gestor de escola, às vezes, tomando chá de cadeira em delegacia para, né, relatar a situação que ocorreu lá no âmbito da escola. Não é assim, tem que estar dentro do fluxo, a gente viabilizar, né, encaminhamento de ofício, alguma forma para que aquela ocorrência chegue também para, de fato, ter ali um papel importante na responsabilização do autor. Né? Então, aqui é importante. Agora, o terceiro... aqueles dois tópicos eu vou falar um pouco mais adiante, mais aprofundado. Tá? Bom, agora, o terceiro é o atendimento na área da saúde. Isso tem que estar no fluxo. Né? A violência, ela gera consequências graves, né, de vários aspectos, e na área da saúde, mais ainda. Primeiro que
para as lesões corporais, físicas que a criança pode sofrer ali, né? Se é o caso de violência sexual, a gente tem as doenças sexualmente transmissíveis, a saúde mental daquela criança também, ela, né, fica comprometida, então pode ter diversas consequências. Então, por isso que é imprescindível a atuação rápida e articulada com a área da saúde. Quando a gente está falando de violência, a gente também, violência sexual, a gente tem que lembrar do risco de gravidez, que só vai potencializar ainda mais, né, os efeitos do abuso sofrido e também viola o direito reprodutivo da mulher. Eu estou falando isso também porque, dentro dos desdobramentos, possibilitar a realização do aborto legal, se de fato isso for da vontade da família, tem que ser esclarecido. Então, isso tem que estar dentro do próprio fluxo, né? Que hoje o que eu vejo é que a pessoa tem que estar ali, a família tem que estar com muita vontade, lembrar e saber, e a rede não traz esse tipo de situação para a família. É importante, né? Principalmente quem atua na área da saúde. O atendimento mais urgente nos casos de violência sexual, esse caminhamento tem que ser muito rápido, porque a gente tem protocolo de, né, antirretrovirais, a gente tem, né, como eu falei, do próprio aborto, os cuidados referentes à própria lesão, e a gente tem a Lei 12.845, de 2013, que trata da lei do minuto seguinte. Então, aqui, esse atendimento da área da saúde, a gente tem que preparar cada vez mais profissionais, porque um dos ambientes que a gente vê bastante revitimização é na área da saúde. Porque eu sei que os profissionais já estão assoberbados de coisas lá, né? Isso não é nem quando é vítima de violência, né? O atendimento, né, da saúde pública, muitas vezes, não estou criticando, mas eu sei que entra ali naquela, né, roda gigante, né? Chega, já faz, o que foi, o médico já vai, receita ali, e não tem um atendimento naturalmente acolhedor. Pensa no caso quando a gente está lidando com as vítimas de violência, que já estão mais sensíveis à situação. Então, por isso que a gente precisa estar junto com o pessoal da saúde, contribuir, colaborar, para eles terem estrutura para atender, né, estarem ali com a própria saúde mental deles preservada, para poder prestar um atendimento mais acolhedor, né? Eu sempre gosto, assim, as mulheres aqui, a gente faz exame ginecológico, já é algo extremamente constrangedor. Pensa uma menina que acabou de ser vítima de violência, de ter que ir lá com o ginecologista abrir as pernas para fazer os exames. Então, assim, a gente tem que... né, naturalmente, o próprio exame já é algo super constrangedor, né, ainda mais depois de tudo que ela passou. Então, a gente precisa estudar e pensar em como fazer aquilo, né, menos revitimizante, né, que é naturalmente revitimizante já. Né? Então, a gente tem que conseguir, né, ali na redução de danos, fazer o que é menos ainda. Né? E aqui eu coloquei diversos artigos que tem desde a Lei Maria da Penha, a gente tem no próprio decreto, né, na Lei Henri Borel também, vários artigos que tratam sobre essa situação específica da saúde, que é importante, e não é problema da saúde, está lá. Não, vamos colaborar junto, então. Né? Como que a gente consegue fazer, contribuir para que o acolhimento deles seja melhor, o encaminhamento, né? Quem, às vezes, recebeu a revelação espontânea num ambiente, e aí tem que fazer esse encaminhamento rápido, acompanhar, estar junto, se está no âmbito escolar, ter alguém ali que pode contribuir, né? Porque, mas aí vai deixar de fazer outras coisas? Sim, a gente tem que ter essa margem de espaço para dar um atendimento melhor, porque um atendimento melhor, muitas vezes, requer tempo, e a gente sabe que a gente está com pouco tempo. Então, eu preciso ter essa flexibilidade de tempo para dar uma atenção melhor, né? Para não colocar dentro da engrenagem ali. Então, quem receber, né, vários fluxos podem ser definidos, mas um fluxo interessante é esse encaminhamento da saúde, ser junto ali com a pessoa que recebeu a revelação, né, que provavelmente é a pessoa que tem uma intimidade maior com a criança, para ela ter esse sentido na liberdade de conversar. Enfim, são diversos aspectos. Senão, meu tempo está indo, eu tenho bastante coisa para falar. A escuta especializada, vai falar mais sobre isso, né, mas a escuta a gente tem que lembrar qual que é a finalidade dela. Né, então, a escuta tem que estar definido dentro do fluxo onde vai ser feita essa escuta, definir um órgão específico. Tem várias pessoas, tem entendimentos ali que falam todos os espaços podem fazer escuta, tem que fazer escuta. Na verdade, o meu entendimento de vários colegas é que é um espaço que tem que fazer escuta, né? Tem que ser feita uma vez e aí encaminhado para os demais setores, mas podem ser diversos os órgãos definidos. Então, tem locais que, às vezes, onde foi a revelação espontânea, vai ter equipe capacitada naquele ambiente para fazer escuta especializada, e aí encaminhar para os outros serviços. Mas tem locais que não tem como, e aí define um serviço específico. Mas, justamente para a gente evitar, né, o objetivo da lei é evitar a revitimização. Lógico que a criança pode ser ouvida, a sua família pode ser ouvida para outros fins, mas sobre os fatos, né, de maneira ali protetiva, para poder entender quais vão ser as medidas de proteção aplicada, a gente precisa aqui definir e ter, né, a formação, a preparação desses profissionais que vão fazer isso. Né? Tem que, né, ali, a informação é para pensar em questão de proteção,
cuidado e superação das consequências. É esse que vai ser o enfoque ali, né, dessa entrevista com a criança, esse trabalho que vai ser feito com ela, né? E é diferente do protocolo do depoimento especial, que o depoimento especial ele é para fim de produção probatória, né, dentro do judiciário ou da Polícia Civil, pensando já, né, na responsabilização do autor. Então, ali é por equipe técnica do judiciário, tem a capacitação específica e os protocolos específicos, e a gente não pode confundir com isso. Sei que tem muitos locais que, né, o próprio judiciário, o próprio Ministério Público exige, né, da rede que faça a escuta para fins probatórios, mas isso tem que ser levado ao Ministério Público, tem que ser trabalhado, porque não é a forma correta, né? E o relato vai ser ali estritamente para cumprir sua finalidade e vai ser perante a rede de proteção, né? Pensando sempre no objetivo. Não é só, né, a escuta especializada não é para fins de fofoca, né? Eu sei que não é assim, mas pensa assim, quero saber mais coisa, me traz mais detalhes. Não, tem que ouvir até onde você precisa para a sua atuação. O resto, se não for relevante, não vai ouvir. Não precisa, exceto se, lógico, for revelado espontaneamente ali. Tá? E o quinto é elaboração desse plano de intervenção intersetorial. Então, não adianta eu ter tudo aquilo lá, comunicação, polícia, a escuta especializada, se a rede não elaborar um plano de intervenção em relação àquela criança, né? E a escuta não é esse plano, a escuta é só uma parte desse plano, o órgão faz a escuta, depois a rede tem que se sentar, tem que estar ali para elaborar o plano e pensar, né, quais vão ser as medidas de proteção necessárias, quais vão ser os encaminhamentos ali da criança para toda a família, com base naquilo que foi ouvido, no que foi constatado ali. Então, eu vou dar, né, e tem medidas aqui, só dando para ter exemplos, né, tem medidas que não vão depender de decisão judicial, então já tem que ser tomada diretamente, né, como a inclusão em serviços de proteção, apoio, promoção da família, né, tratamento de saúde, tudo isso não precisa de decisão judicial, já tem que ser, né, o encaminhamento direto. E tem algumas medidas que vão depender ali da decisão judicial, como o afastamento do agressor, e aí tem ali até a lei Riboral traz, né, de maneira mais enfática, né, e está ali diversos artigos, né, a autoração, e aí tem que ter o deferimento, né, a autoridade judicial tem que atuar em relação a isso, e aí, entrando só rapidinho na questão da competência, né, dependendo da natureza da medida, quando a gente precisa de decisão judicial, pode ser perante o juiz da infância e juventude, e alguns casos, né, como esse do afastamento do agressor, que pode ensejar prisão, ele tem que ser pelo juiz criminal, então, para ser mais rápido. Então, a princípio, se tiver vara especializada de violência doméstica contra a criança e adolescente, vai ser nessa vara especializada, né, de crimes contra a criança e adolescente, se não, o entendimento atual da jurisprudência vai ser perante a vara da violência doméstica, e se não tiver violência doméstica específica, vai ser na vara comum. Tá? Outros é o afastamento da vítima do convívio familiar, isso, né, a gente faz dentro da área da infância, tem que ser excepcional. Como eu falei, a criança já está sendo vítima, que trouxe à tona, se a gente afasta ela do convívio da família, né, quando precisar a gente vai tomar essa providência, mas se a gente faz, ela vai se sentir mais culpada ainda, ela vai achar que ela está sendo punida pelo que aconteceu. E eu falo isso de não um, dois, vários casos de crianças acolhidas que a gente teve, que são vítimas de violência. Aliás, não só vítimas de violência, mas quando elas trazem à tona que a mãe não está cuidando bem, algum tipo de negligência, algum contexto assim, né, elas pediram socorro para o vizinho, essa criança vai se sentir culpada porque ela foi acolhida, ela vai achar que ela que errou, fez algo errado, né, de levar isso à frente. E uma outra medida é a colocação em família extensa, família substituta, né? Então, por isso que é importante, são essas medidas que dependem de decisão judicial, e é importante a rede se entender, dentro de todos os estudos que foram feitos ali, que um desses encaminhamentos é necessário, é importante. Esse relatório tem que ser encaminhado para o Ministério Público para poder ser tomada providências perante, né, a autoridade judicial e a gente poder viabilizar essas medidas de proteção. Bom, já entrando um pouco na nossa reta final, eu vou falar agora dois pontos que eu tinha falado ali no começo, que era a porta de entrada, né, para a identificação da situação de violência, tanto por revelação espontânea ou por identificação de sinais, e também a comunicação das autoridades. Então, é dever geral de todos estarmos atentos se tem a situação de violência. Isso seja para funcionário público ou não, que atua na rede, todo mundo tem ali a atribuição. É uma cláusula geral de proteção que a gente tem que proteger as crianças e adolescentes, né? E
a gente tem que trabalhar, por isso que a gente tem que fazer campanhas, trabalhar perante toda a sociedade, para todo mundo, né, esteja apto a prevenir, identificar, e a gente, né, fazer cessar e garantir os direitos dessa criança e o adolescente. Né? Como eu falei, a gente não pode ignorar para a situação não se perpetuar. Então, aí é a campanha geral, o 18 de maio é para isso, né? E não é só o 18 de maio, não é só em maio, a gente tem que estar o ano inteiro preparando a sociedade para isso e estar atento a isso. Né? E isso porque o conhecimento da violência ele pode vir de vários aspectos e vários locais, né? Mas tem 3 formas ali que são principais, que é a revelação espontânea, como a gente já falou, a própria criança vai lá e revela, né? Tem confiança, resolve contar a situação ali. E, às vezes, a revelação espontânea, gente, não é... Como eu falei, a criança muitas vezes não está percebendo que ela é vítima. Então, essa revelação espontânea pode ser ela revelando de outra forma. Ai, faço uma brincadeira tão legal com meu tio, que ele tira minha calcinha, faz isso, isso e isso. Então, a gente tem que estar preparado para receber esse tipo de notícia. E a forma que a gente vai reagir pode gerar mais trauma nela. Como eu falei, ela chegou para você trazendo aquilo como uma brincadeira. Ela pode sair de lá desesperada porque ela vai tomar conta de que ela está sendo vítima de violência. Então, é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, a revelação espontânea vai chegar, né, a criança traz o relato, pode ser outra forma, é por meio dos suspeitas, sinais do abuso, e ali, né, entra muito a atuação da saúde, de identificar os professores nas escolas, e também, né, engane-se sempre quem pensa, quando já falaram, né, que a criança vai ficar mais quieta, ela vai ficar ali, né, meio esquisita. Não necessariamente vai acontecer isso. Então, tem que estar atento até com os extrovertidos ali, se houve alguma alteração comportamental, nas conversas deles, prestar atenção nas brincadeiras, que dali vão sair muitos sinais também. E a testemunha presencial, que é quando alguém presencia. Então, a gente precisa preparar todo mundo, preparar toda a sociedade, todos nós estarmos aptos ali para fazer esse acolhimento, qualquer pessoa estará apta a fazer um acolhimento numa revelação espontânea, né, e poder atuar. E aqui, lembrando mais uma vez a importância da saúde e educação, com a proximidade com a criança, com a família, né, eles frequentam todo dia a escola, talvez são os únicos espaços que eles frequentam fora do ambiente familiar, onde que eles podem estar sendo, né, vítimas de violência, então por isso que é importante a gente trabalhar. O próprio ECA, a Lei Riborel, trouxe algumas alterações para reforçar essa importância, a gente ter essas ações, né, todo esse tipo, né, a formação continuada, a capacitação dos profissionais, campanhas educativas. Depois vai estar disponível aí, vocês leem com mais calma, né, que por conta do tempo não dá. Mas é muito importante esse trabalho da sociedade, é muito importante a gente estar ali apto, né, a identificar e trabalhar em relação a isso. E são cursos específicos, né? A gente tem alguns, no final, eu dei link de alguns materiais, até a gente tem material do MEC, de identificação de sinais, tem várias coisas que estão sendo feitas, que eu recomendo, assim, às vezes, eu vou contratar o melhor professor para vir aqui dar aula para a gente sobre identificação de sinais de violência. Não precisa, a gente tem vários materiais, né, óbvio, seria maravilhoso ter professores sempre, mas a gente sabe da dificuldade. Então, pega um desses materiais, faz ali conversas, marca né, reúne dias, vai, compartilha com os demais, fazendo esse trabalho conjunto do que a gente já tem de material. Já tem muito material produzido. Né? A gente só precisa se apropriar desses materiais, estudarmos e todo mundo ali compartilhar, estar junto atuando. Né? Às vezes a gente procura o melhor curso e nem sempre esse curso vai ser efetivamente bom e vai gastar rios de dinheiro. Né? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Né? Agora, entrando no dever de comunicação, tem alguns artigos que a gente sempre tem essa dúvida. Comunica, não comunica, o que faz? Tem que comunicar. E, assim, isso, especialmente quem é servidor público, é nossa obrigação identificar. A gente tem que estar ali alerta para identificar. Não é um negócio que vai cair no nosso colo. Não, eu tenho que prestar atenção nisso. E a gente tem os artigos, né, que trazem sobre o dever de comunicação. Tá? O artigo 13 da Lei 13.431 traz de maneira clara, né, essa obrigação de comunicar imediatamente ali quem que tem que receber as informações. Por isso que é importante também ter um fluxo para todos os profissionais saberem onde comunicar, onde vai deflagrar a situação. O artigo 23 da Lei Riborel também traz, né, sobre esse aspecto, sobre essa importância. Né, até fala assim, dever de comunicar ao Disque 100. Gente, quem atua na rede não é no Disque 100 que vai comunicar, tem que comunicar direto, porque você vai comunicar no Disque 100 para voltar e acionar o serviço correto. Não, quem já está na rede, o Disque 100 é para pessoa da comunidade, pessoa vizinho, essas outras pessoas. Agora, quem é da própria rede, a gente tem que fazer a comunicação qualificada, né, até via relatório, diretamente para o serviço ali, que vai ter a atribuição de atuar. Tá?
Tem mais artigos aqui também, não vai dar para a gente entrar especificamente, né? É infração administrativa a não comunicação, está no artigo 245 do ECA, principalmente, né, ali para o médico, professor e responsável por estabelecimento de ensino e estabelecimento da saúde, vai ser infração administrativa. E agora, com a lei Riborel, é crime a não comunicação. Então, isso é sério. Quando a gente receber, principalmente quem está atuando ali no Ministério Público, quando a gente recebe, a gente tem que olhar ali todo o desdobramento de comunicação. Porque tem situações que talvez essa criança, né, eu sempre falo, chega ali a situação e fala, meu Deus, como que ninguém tinha percebido que essa criança estava passando por isso? Não, sim, culpas ou não, mas será que a gente prestou a atenção necessária quando deveria ter prestado atenção? Né? Às vezes a criança está frequentando ali a escola todo dia e anos depois vai descobrir, né? E ela já, daí que vinha, mas eu tinha percebido que ela estava meio esquisita, mas por que eles não falou nada para ninguém? Vai falar depois que vem à tona. Então, é essa a importância a gente trabalhar, e hoje é crime. Né? Não, vou ficar ameaçando todo mundo, não. Mas a gente precisa, né? Foi criado esse crime justamente porque a gente tem, né, não tem a notificação tão adequada quanto a gente deveria ter dos profissionais que atuam diretamente. Para finalizar esse trechinho específico, nesses artigos todos fala autoridade competente. Às vezes fala conselho tutelar, ou Ministério Público, ou polícia. Também fica um pouco confusa essa situação. Né? Então, nas normas, geralmente diz o quê? Autoridade policial ou conselho tutelar. Qual que é a questão aqui? A gente tem atribuições, como a gente já, né, falei o tempo todo aqui, a gente tem atribuições distintas. Né? A autoridade policial ela tem ali a atribuição da investigação criminal, vai deflagrar ali para, né, todo o desdobramento para a responsabilização do autor. Isso é importante? É muito importante. O conselho tutelar já está dentro da esfera da proteção da criança e do adolescente, que vai pensar ali nas medidas de proteção. Então, por isso que é importante, assim, quando a rede está organizada, né, a gente ter um fluxo já definido certinho para quem vai comunicar, a gente vai garantir, né, esse dever. Por isso que eu coloco lá dentro do fluxo, como ponto de atenção. Tem que ter um momento de comunicação das autoridades, seja ligando para a polícia se desloca até o local para já contribuir, fazer a ocorrência, enfim, contribuir para aquilo, seja comunicando o conselho ou dentro ali da rede o que for definido para ser feito encaminhamento. Porque também não dá para a gente ter o conselho só como funil de todas as ocorrências e esperar que o conselho que vá acionar toda a rede, porque a gente não vai dar conta. Né? Aqui eu não sei os dados, mas em São Paulo, por exemplo, são 80 escolas para cada conselho tutelar. Como que eles vão dar conta? Então, por isso que todas as coisas. Então, por isso que é importante a rede já estar definida, a própria escola já dentro do fluxo, já fazer o encaminhamento necessário, fazer encaminhamento para a saúde, para que tudo seja mais rápido. Sem prejuízo, lógico, de mandar por ofício para o conselho, comunicando, esse caso a gente já encaminhou para o CREAS realizar a escuta especializada, se for definido ali o CREAS. E aí o conselho ter lá para ter um controle e poder entender o que está acontecendo e participar das reuniões. Mas é imprescindível a gente ter dentro do fluxo esses desdobramentos, tá? Senão a gente vai ficar um funil, não vai proteger as crianças, enfim, e está dentro das nossas atribuições fazer, né, esses encaminhamentos de maneira direta. Né? Então, reforçando a necessidade do fluxo, mas lembrando que, quando a gente estiver lidando com situação de urgência, como situação grave, pode ser flagrante ainda, é imprescindível a gente acionar a polícia também. Então, eu sei que dentro do desdobramento pode ter lá um encaminhamento, seja por relatório, por policial, alguma coisa assim, para, né, não precisar necessariamente fazer o boletim de ocorrência lá, isso já está articulado ali com a polícia, mas situações urgentes, graves ali, a gente tem que acionar 190, ligar, porque pode ser situação de flagrante, e isso a gente não pode se omitir. Então, tem que comunicar ali, nesses casos, os dois, para a gente já poder resolver a situação. E, por fim, muita coisa, né? Tentei resumir bem. Sobre a revelação espontânea. Né? Ali tem a previsão no artigo 4 da Lei 3.431, né? Falando que os órgãos, principalmente da saúde, assistência, educação, segurança pública, têm que tomar ali as providências para quando tem uma revelação espontânea de violência, né? E com a revelação espontânea que vai poder ser feito, né, o encaminhamento para a escuta especializada. E eu coloco aqui, se for necessário. Muita gente entende que obrigatoriamente tem que fazer, eu entendo que não, se a gente tiver uma revelação espontânea muito bem feita, se a criança já relatou muita coisa, o suficiente para poder pensar nas medidas de proteção para aquela criança, pode ser que não seja necessária essa realização da escuta, naquele caso específico, certo? Mas por isso que tem que haver esse fluxo e entender quem recebeu a revelação,
anotar, fazer todo ali um relatório, ter uma preparação para aquilo e encaminhar para o órgão que seria responsável para a escuta e, por fim, para a rede poder fazer o plano intersetorial de atendimento daquela criança. Então, tem um manual do SUAS, que eu acho que é super interessante, sobre revelação espontânea, que eu só trouxe aqui bem os aspectos, depois vocês podem aprofundar, dentro do que teria que ter, né? A acolhida da revelação, a escuta do livre relato. Um ponto importante que é informar os possíveis desdobramentos da revelação. Então, não pode ser surpresa para a criança. Quando ela revela ali, o adolescente tem que comunicar ali, olha, você não tem que continuar passando mais por isso, eu vou precisar tomar providências, vou encaminhar para ela também não ser uma quebra de confiança em relação a você. Ela relatou aquilo, não conta para ninguém, não conta para minha mãe. Eles sempre vão falar, isso aqui daí que tem que ser, né, a inteligência de quem vai receber para relatar aquilo e falar, eu vou precisar porque você não tem que continuar sofrendo isso. Mas isso, nós vamos te proteger, vai ficar tudo bem, ter esse trabalho, né, de informação para a criança. Identificar ali os cuidados urgentes, como eu já falei, principalmente a questão da saúde, né? O encaminhamento para o fluxo da escuta e para toda a proteção, o desdobramento que vai ter, e, por fim, a comunicação para o conselho, como eu falei. Né? Pelo ECA, principalmente saúde e educação, tem que comunicar ao conselho, mas não necessariamente a sua comunicação vai ser para, a partir do conselho, como eu falei, deflagrar toda a atuação. Né? Se já estiver definido um fluxo, você vai comunicar diretamente para o órgão, que vai ser feito o encaminhamento, mas envia uma cópia do ofício para o conselho, né, já esclarecendo, para fins de ele ter ali o controle e poder acompanhar se, de fato, as medidas de proteção estão sendo aplicadas. Se não tiver fluxo, vamos encaminhar, então, via conselho, né, mas, urgentemente, definir esse fluxo para que seja uma atuação mais rápida. E já encerramos, né? Agora só já falei sobre isso, a importância da comunicação da rede, trocar, né, ter ali um fluxo, um sistema, né? Se não é um sistema ali, faz um negócio simples, o e-mail, o WhatsApp, né? Ter esse trabalho da troca dos relatórios, tomando cuidado sempre para o sigilo, que só assim que a gente vai conseguir, né? Porque se a gente tem ali uma revelação espontânea bem feita, vai contribuir demais para a realização da escuta, a própria escuta ser compartilhada, o plano de atendimento, para a gente poder rever, todo mundo entender e estar junto, né, nessa atuação da proteção. E é obrigação do compartilhamento, tá? Isso também é muito importante, até para a gente evitar a revitimização. Então, tem gente que fala, já recebi, né, via relatório, falava, não, sigilo, não existe sigilo quando é para a proteção da criança, não há sigilo para quem tem atribuição de proteger a criança. Então, não existe, né, sigilo PMP, a gente tem que, é lógico, né, o relatório você pode ter seus prontuários específicos, né, mas fazer um relatório com as informações imprescindíveis é importante ser feito. E só uma sugestão, né, criar relatórios padronizados, uma ficha a ser preenchida até dentro do fluxo já, né, vai trabalhando para saber qual que é o próximo passo, para quem que eu tenho que encaminhar. E a própria lei Henri Borel, né, traz sobre isso, no artigo 4º, parágrafo 5º, falando que tem que ser adotado o modelo de registro de informações ali, né, para compartilhamento dos dados, o relato da criança e todos os encaminhamentos efetuados. Ultrapassei um pouquinho o tempo, mas já terminei. Aqui é o curso que eu falei. Depois, quem quiser ter acesso, eu vou compartilhar para vocês o material. Só clicar em cima que vai abrir. Esse é o curso que a gente tem no MP de São Paulo, né? Tem várias aulas, é um curso introdutório, mas está bastante interessante, né? É o início de discussões. A gente tem locais que assistiram às aulas e depois fazem roda de conversa, né? É online e gratuito para toda a rede. Aqui as minhas referências que eu falei. E aqui, para quem quiser ter acesso, vai disponibilizar também para todo mundo, mas tem o QR Code para quem já quiser ter o acesso a toda a apresentação.